Bom dia com muita alegria, Merinha. Seja bem-vinda. Bom dia, Jairo. Muito bom. A gente não está se encontrando fisicamente, mas estamos juntos aqui, matando a saudade, né? Muito bom. Muito bom, seja bem-vinda, Érica. Estávamos lá, agora estamos cá, né, na outra reunião. Muito bom começar o dia, o feriadão, assim, junto com vocês. Falando hoje das coisas do alto, né? As coisas que realmente importam, enchendo o nosso coração das coisas do alto, das coisas de Deus, das coisas boas, né, da vida plena. A gente enche o coração para receber, para acessar tudo o que Deus tem para mim, para você, né? Deus tem o melhor, Deus tem muito mais, né? Muito mais, é a vida plena. E isso que todos os dias aqui no Thanks God a gente vai provocando, né? Esse desejo pela vida melhor, pela vida maior, pela vida plena, porque esse é o desejo do coração de Deus. Então a gente vai trazendo isso para nossa realidade, né? É muito bom ter a companhia uns dos outros aqui, a nossa companhia, né? Nós estamos lendo Romanos 12 nessa semana, que diz, Romanos 12, 2: Não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas as áreas da nossa vida onde nós temos alguma falta ainda, onde as coisas não estão ainda como nós pensamos que seria legal, ou gostaríamos, ou sonhamos, qualquer área dessa que nós não estejamos nesse nível de contentamento, nós não experimentamos ainda a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas alguém pode perguntar, André, mas é certo querer tudo? Sim, é certo querer tudo. Bom dia, Lília. É certo querer tudo, porque na verdade, quando nós somos filhos do dono da casa, nós temos tudo. Então, se nós não temos tudo o que nós queremos ainda, que nós merecemos, que nós temos direito, quando nós não temos tudo, então está ainda desalinhado, com a vontade de Deus. As últimas semanas, né, nós falamos muito sobre a questão dos bloqueios, e os bloqueios realmente é a base, né, esse conjunto de bloqueio é a base de nós estarmos longe da vontade de Deus. Porque uma das coisas, inclusive, nós somos bloqueados é achar que nós podemos ter uma coisa, mas nós não podemos ter todas as coisas, né? É aquela brincadeira de mau gosto, sorte no jogo, azar no amor, ou vice-versa, né? Então, não, nós podemos ter o amor, nós podemos ter o financeiro, nós podemos ter família, podemos ter espiritualidade, podemos ter peso ideal, saúde, tudo, todas as coisas, porque nós somos filhos. E se filhos, herdeiros, né? E aí a pergunta que a gente faz é, mas então se isso é verdade, né? Inclusive se a palavra de Deus é verdade, né? Porque teve um dia que eu dei uma estressada assim com Deus, né? No bom sentido. Eu falei, Deus, eu acho que eu não tô acreditando na tua palavra, porque eu leio, mas eu não tô vivendo, então eu tô achando que é tudo mentirinha. É historinha para fazer criança dormir, né? Então eu olho para a palavra de Deus, qual é a minha relação com ela? É verdade o que tá ali? Se é verdade, eu tenho que viver o que está ali, né? As bênçãos que eu estou dizendo, né? Receber todas as coisas que temos direito, a vida épica, a vida plena. Mas se eu ainda estou duvidando, então eu falei, Deus, envia seu Espírito Santo rapidamente sobre mim e corrige isso aqui, né? Porque no fundo eu estou lendo como se fosse uma história para a criança dormir. Eu não estou lendo a palavra como verdadeira, né? Então eu tive essa conversa muito séria e Deus tem aberto os meus olhos depois disso, né? Bom dia, amiga. Por quê? Porque se está escrito, é meu. Eu sou herdeira. É para os filhos. Se filhos herdeiros, isso é lindo, né? Se filhos herdeiros, qual é o filho que não é herdeiro, né? Então não é por merecimento, é simplesmente por filiação. Nós somos filhos e se filhos herdeiros. Bom dia, João, seja bem-vindo. Então nós vamos falar essa semana sobre isso, né? Então o que está acontecendo então? Então se eu tenho direito a essa vida, o que acontece então que eu não estou tendo então acesso a essa vida, né? Bom dia, Maria, seja bem-vinda. O que falta muitas vezes é um ajuste interno. Muitas vezes é um ajuste interno. Falamos muito sobre a questão de bloqueios e tudo, né? Bom dia, Rosângela, seja bem-vinda. Mas nós estamos falando essa semana sobre pensamentos, né? E ontem nós lembramos a frase do T. Harv Eker. Não é bíblico não, tá, gente? É do T. Harv Eker. Como diz o outro, né? Inventares, capítulo 4, né? E muitas vezes a gente pensa que tem coisa que tá na Bíblia, mas na verdade não tá, né? Mas isso aí tá no livro maravilhoso do T. Harv Eker, Segredos da Mente Milionária, onde ele diz que a base de tudo é o pensamento.
E isso está muito alinhado com a palavra de Deus, porque realmente a base de tudo é o pensamento. A base de nós darmos frutos e em alguma área está legal é o nosso pensamento, mas também a base de nós não estarmos dando frutos suficientes também é o pensamento. Porque, como diz o Tim Havieck, pensamentos geram... Um pause aqui, mas tá tudo certo. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações que geram resultados. Então não é só o pensamento em si, mas um pensamento enraizado, é um pensamento que leva para o sentimento. Porque muitas vezes nós confundimos um pouco e nós, por falarmos algumas coisas positivas, nós pensamos que estamos pensando. Mas na verdade eu posso estar pensando uma coisa negativa, eu posso estar vibrando na coisa negativa, sentindo a coisa negativa e não vai acontecer o que eu estou falando. Então eu falo positivo, eu declaro as coisas sobre a minha vida, declaração é importante, mas se a declaração ela não estiver linkada com o pensamento que está linkado ao sentimento, a vibração, ela é errada. E aí tem aquela frase famosa, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ou seja, eu estou aqui pedindo a Deus nas minhas orações, nas minhas falas, eu estou fazendo tudo para alcançar resultado X, mas o resultado que vem ele é inverso. Ele não é aquele que eu esperava, vem uma outra coisa. Então quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ou seja, eu rezo e dá tudo errado. Por que que isso acontece? É porque na verdade até para fazer uma oração nós temos que estar na vibração certa. É isso aí. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo, né? A gente já falou tanto sobre a questão do segredo, né? Que é muito bom que ele filme, mas se nós não entendermos o que está por dentro de tudo aquilo, ficarmos só nas falas, fica muito romântico. E aí eu posso sair por aí repetindo, eu já cometi esse erro, né? A gente repete frases, né? Frases que vão me deixar empoderada, que vão me levar para um lugar tal. Eu fico repetindo as frases, não tá errado de repetir a frase. O problema é que a frase está desconectada com o sentimento. E o que gera resultado não é só o falar. O falar vai fazer parte da sentença, né? A sentença é pensamentos geram sentimentos, que geram ações que geram resultados. Então, se eu não gostei do resultado, eu tenho que mudar o que eu estou sentindo, né? E o que estou sentindo vem dos meus pensamentos. E é tão doido, né? Porque a palavra de Deus fala isso, né? A gente fala assim, o Tim Havieck falou, né? Muito, ele realmente é um gênio, né? O Tim Havieck. Mas ele tá falando que tá na palavra de Deus, tá muito alinhado o que ele fala com a palavra de Deus. E tem uma passagem em Jeremias 29 que eu sou apaixonada, Jeremias 29:11, que ele fala o seguinte: eu que sei os pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de bem e não de mal, para te levar ao fim que desejais. Então nós temos um sonho, o fim que desejais. Então eu estou sonhando com alguma coisa, que pode ser desde o meu corpo, o meu peso, minha saúde, dinheiro, sucesso financeiro, um casamento restaurado, filhos bem educados, filhos que deram certo na vida, né? E por aí tantas outras coisas, espiritualidade, tocar, né, no manto de Deus, né, tocar em Deus, ouvir a voz dele, a espiritualidade, pode ser qualquer coisa, ou todas as coisas. Então eu tenho um objetivo, o fim que desejais, Jeremias 29:11. E aí Deus fala, você deseja, mas eu que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito para te levar ao fim que desejas. Então Deus está sonhando conosco, até porque, não sei se você já parou para pensar, mas se eu tenho um sonho bom, esse sonho não foi meu, não é meu, sabia disso? Na verdade, quando eu tenho um sonho de sucesso, um sonho de crescer, um sonho de ser gente grande, um sonho de ser saudável, um sonho maravilhoso, quando o meu sonho é bom, esse sonho não fui eu que sonhei, é Deus que planta dentro de nós o querer e o realizar. Isso não é lindo? Eu tenho um sonho. Não, Deus plantou um sonho dentro de mim, porque Ele é que planta, porque Ele falou na palavra dele, né? Eu que ponho em vós o querer e o realizar. Então aquilo que seu coração deseja, aquilo que seu coração chega a tremer, seja muita coisa, bom dia, bom dia. Então se você sonha com isso, então pode ficar tranquila. Quem colocou dentro, ele colocou o querer e o realizar. E onde é que atrapalha, então, onde é que nós atrapalhamos esse processo, né? Nós atrapalhamos quando nós estamos num pensamento errado. Então, como é que funciona isso? Eu desejo muito, o sonho está dentro do meu coração. Inclusive, foi Deus que plantou. Ele já fez, inclusive, porque ele fala, está tudo consumado, já está feito. Só que eu atrapalho.
E isso pensando errado. E aí vem uma tal de uma ansiedade. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Mas durante muitos anos eu sofri com ansiedade. Eu tive distúrbio da ansiedade, sofri muito, né? A ansiedade judiou de mim, né? Então eu tenho uma história assim para te contar. Já até contei aqui nessas lives de como eu fui liberta, né? Eu fiquei livre. Eu já sou totalmente livre da ansiedade. Mas a ansiedade o que que é? É quando eu olho para o futuro e vejo o pior. Isso que é ansiedade. E durante muito tempo eu pedi a Deus para me livrar dessa ansiedade. Eu busquei muito a Deus. Isso por quê? Porque eu sabia que isso ofendia a Deus. Ah, André, mas eu não consigo controlar. Não, na verdade você consegue controlar sim. Porque na verdade se eu tenho um sonho, que foi Deus que plantou, Ele colocou em mim o querer e o realizar, e eu tô aqui hoje, olho pro futuro e acho que vai estar tudo errado, onde é que tá o erro? É em Deus? Não. Na verdade, eu estou gerenciando mal os meus pensamentos. Eu estou gerenciando mal os meus pensamentos. A minha expectativa está errada, a minha imaginação está errada. Eu quero muito chegar lá, mas eu fico imaginando que não vai dar certo. Isso gera ansiedade, é isso que é ansiedade. Eu olho para o futuro e imagino o pior. Isso que é ansiedade, né? Então nós precisamos rever esse nosso comportamento, porque se Deus colocou o sonho é dele, e Ele vai realizar através de você. Por que Ele realiza através de nós, né? Porque Ele quer dividir a glória dele conosco. Olha que coisa mais linda. Deus é lindo demais, né? Ele quer dividir a glória comigo e com você. Então se eu sonho com uma coisa muito bacana, mas cai na minha frente, igual um pacote, pum, caiu. Milagre assim, sem explicação. De quem que é a glória? É só dele. Ele também faz isso muitas vezes, ele faz isso sim, de forma assim, aconteceu, você não fez nada, você nem pôs a mão e aconteceu uma coisa incrível, acontece sim, são os milagres. Mas ele evita fazer desse jeito, sabia? Ele evita, né? Muito lindo isso, né? Por que Deus evita fazer isso? Porque ele não tem poder, não pode gastar todo o gatilho que ele tem, não. É porque ele quer dividir comigo e com você. Ele quer que no final das contas você também sinta orgulho de você ter feito, mas na verdade quem faz é ele, mas ele divide. É igual a gente vai brincar com uma criança e a gente deixa ele ganhar no jogo, a gente não faz isso? Por quê? Porque se eu, com todo o meu poder, né? Então imagina aqui comparando aqui, mal comparando, né? Eu como Deus e minha neta, né? Ou um filho pequeno, como um ser humano. Então eu, em todo o meu poder, eu posso ganhar tudo dessa criança, né? Porque eu sou toda poderosa em relação à criança. Mas eu não faço isso. Eu deixo ela ganhar, né? A minha neta tem um negócio de quando chega aqui no meu prédio, ela corre para ir pro elevador, ela quer apertar o elevador, né? E aí, quem vai correr mais? Imagina, nós saímos para correr 100 metros, eu e ela, quem vai correr mais? Não tem nem o que falar, eu sempre ganharia, eu sempre correria muito mais do que ela, mas aí eu vou correndo devagarinho e ela ganha, e ela vai lá e aperta o elevador, e aí ela fica toda feliz. Deus faz exatamente assim conosco. Ele colocou o sonho dentro de mim e de você, mas Ele te deixa participar, Ele me deixa participar para dividir a glória. Quando chegar lá, eu vou saber que Deus estava comigo, mas eu vou saber também que eu fui bacana, eu fui forte, eu construí aquilo, e isso traz para mim uma sensação de vitória, de poder, e Deus quer isso. Ele divide a glória dele comigo e com você. Mas se eu ficar atrapalhando, fica muito difícil de funcionar, né? Então como é que eu atrapalho? Com os meus pensamentos errados, né? Então por isso que Paulo, ele fala muito sobre essa questão dos pensamentos, né? Tem uma outra passagem que também a gente sempre fala aqui, que é para vigiar, né? Pensar, olha o que está pensando, existe glória, existe mérito, existe bondade, esse pensamento seu, e tem por que continuar ou você deve parar com esse pensamento? Paulo é muito claro com isso, né? E hoje, nessa passagem dessa semana, ele fala sobre isso, né? Se você consegue não se conformar, você consegue transformar a sua realidade se você renovar a sua mente. Gente, mais claro que água, né? Mais claro do que água. Renova a sua mente, que você vai conseguir transformar e não se conformar. Então vamos pegar aqui a questão do peso, por exemplo. Todo mundo está acima do peso, né? E quando eu olho, eu falo, todo mundo está acima do peso. Minha família inteira está acima do peso. Eu estou acima do peso. Então todo mundo está acima do peso. Eu estou fazendo o quê? Eu estou entrando na forma do peso errado. Mas se eu renovo a minha mente, eu transformo essa realidade. Eu posso não conseguir transformar a realidade das pessoas que estão próximas de mim, porque cada um vai ter que fazer a sua. Mas eu transformo a minha realidade. Eu posso ser magra numa família de obeso. Sim, eu posso. Eu posso por quê? Porque eu renovei a minha mente. Quando eu renovo a minha mente com os pensamentos corretos, eu gero um sentimento diferente. Um sentimento em relação à comida, por exemplo. Eu olho para aquela coisa que eu gosto muito e eu posso dialogar comigo mesmo naquela hora. Eu gosto de beber isso, eu gosto de comer aquilo, mas deixa eu te falar, eu não vou fazer isso, eu tô focada aqui agora. Pronto, eu fiz uma renovação.
Porque eu falo, eu posso comer qualquer hora que eu quiser, mas hoje eu não vou fazer isso. Beleza, renovei. Eu sinto força, eu sinto poder. Quando eu faço isso, eu me sinto, é o sentimento. E esse sentimento vai cada vez mais me levar para as ações certas. Que vai me levar para quê? Adivinha? Eu posso chegar no Natal muito mais magra. Então eu mudei o meu resultado, mudando o meu pensamento. Isso vale para todas as coisas. Quantas pessoas entram num relacionamento já pensando que vai ser traída? Quantas pessoas começam um relacionamento já falando que vai dar errado? Isso aí vale para tudo, né? Essa renovação do pensamento é para todas as áreas da nossa vida. Então esse é o nosso chamado, esse é o nosso desafio para esse tempo, né? Renovar a nossa mente, ter pensamentos corretos. Então eu lembrei lá, Jeremias 29:11. Eu que sei, Deus fala, eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para te levar ao fim que desejais. Pronto. Então de cima para baixo, Deus tem um pensamento correto para nos dar o fim desejado. E agora eu estou aqui. O meu pensamento, ele está de acordo, ele comunga com o pensamento de Deus, ele está alinhado com o pensamento de Deus, ou Deus tem pensamentos de bem sobre mim e eu vou com pensamentos de mal contra a vontade de Deus. E aí, o que vai acontecer? Deus vai simplesmente dar um passozinho para trás e falar, tá tudo certo. Você tem autonomia sobre sua vida, você tem um livre-arbítrio sobre sua vida. Eu tenho pensamentos de bem, você tem os seus pensamentos de mal. Então Deus faz o quê? Deus dá só um passinho para trás e fala, fique tranquilo, vai dar tudo certo no final. E ele vai sair de cena nesse caso e vai acontecer o quê? Vai acontecer o que nós buscamos. O segredo, né? Atração, nós vamos atrair aquilo que não é a vontade de Deus. E muitas vezes eu questiono Deus, eu questiono porque tem gente que se dá melhor do que eu e consegue mais resultado do que eu, mas na verdade Deus é poderoso em todas as situações, com todas as pessoas. O que está faltando ajustar é de baixo para cima. São os meus pensamentos que eu preciso renovar para transformar e alcançar o fim que eu desejo, que na verdade foi Deus que colocou dentro de mim. Deus não nos quer nem pequenos, nem fracos, nem pobres, nem doentes, nem nada disso. Tudo o que Deus quer para nós é tudo. É o poder todo dele colocado na nossa vida para nos levar para ter essa vida plena. É isso que Deus quer. Mas se nós não nos renovarmos, nós vamos repetir as coisas que as pessoas falam. Por exemplo, se eu estou num relacionamento com uma pessoa e eu fico cantando música de sofrência... o Jair falando, né? Deus usa você, no caso, eu, né, para nos ajudar a alinhar a nossa salvação. Coisa linda, Jair, obrigada. Deus usa você também para me colocar aqui, né? É muito, muito lindo isso, né? Deus nos usa para nos reforçar aqui. Então, se eu quero um relacionamento firme, um relacionamento em Deus, um relacionamento poderoso, e eu canto música de sofrência, de que levou o chifre, de que perdeu não sei o que, gente, pensa que loucura é essa? Como é que eu quero um objetivo e eu falo outro objetivo, eu começo a sentir um objetivo diferente, eu começo a sentir medo de ser traído, medo de acontecer, medo disso, ansiedade, gerenciando errado as imaginações. Então, se eu estou fazendo tudo errado. Na verdade, eu quero um objetivo, Deus colocou em mim. E Deus vem com a sua força para cima de nós, né, para nos levar ao fim que Ele deseja. E o meu pensamento, ele pode estar alinhado a isso ou pode estar contrário à vontade de Deus. Pedrina, é muito bom ver você aqui. Nós somos sim mulheres de Deus, né? A bênção. Então isso é uma nossa responsabilidade. Então nós vamos terminar a nossa fala aqui pensando muito forte nisso. Os meus pensamentos, eles vão gerar os meus sentimentos. Então olha o que você está sentindo. O que você está sentindo? Você acha que está alinhado com a vontade de Deus que você está sentindo? Se estiver, está tudo certo. Se não, revê os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos estão levando você a sentir diferente daquilo que Deus tem para mim e para você. Deus tem muita coisa bacana. E deixa eu te falar, Ele tem pressa também. Ele tem pressa em nos ver nessa vida plena, em todas as áreas da nossa vida. Então vamos acelerar o nosso processo, porque Deus está pronto e Ele tem pressa para nos ver desfrutar de tudo isso. Beijo no seu coração, feliz feriado, feliz terça-feira, Deus abençoe a sua vida e amanhã nós estamos aqui falando mais sobre isso, viu? Muito obrigada pela sua companhia.